O ministério de Jesus, na sua essência, grande parte do tempo dele foi dedicado ao ensino. Jesus, acima de tudo, ele era um mestre. É por isso que as pessoas, quando elas dirigiam-se a Jesus, elas chamavam ele de mestre, de rabi. Porque o Senhor Jesus, ele dedicava grande parte do seu tempo ao ensino. Logo, nós vemos isso quando ele inicia o seu ministério, e a primeira coisa que ele faz para iniciar o seu ministério é convidar pessoas para seguir. Ele convoca discípulos que justamente iriam aprender com ele. Como nós já falamos aqui, e está até ali, ide e fazei discípulos. Porque o Senhor Jesus, grande parte do ministério dele, ele gastou a energia dele, o tempo dele, o esforço dele para preparar os seus discípulos, porque depois que ele fosse assunto aos céus, os seus discípulos queriam continuar a missão dele. Então ele aplicou muito esforço a isso. Então o Senhor Jesus, ele era em suma um mestre. Quando a gente fala de mestre, é aquele que é apto para ensinar. Mestre é isso, alguém apto para ensinar. Na linguagem de hoje, na linguagem nossa, talvez seria uma palavra melhor, a palavra professor. Jesus, ele era um professor dos professores, o mestre dos mestres. Inclusive, há livros que foram escritos por homens que nem creem em Jesus como Deus, que nem seguem a Jesus como uma fé, mas eles admiram a didática de Jesus e a maneira ao qual ele conseguiu discipular homens e convencer esses homens a darem a sua vida por amor à sua causa. Então o Senhor Jesus, ele era o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, e ele aplicava o ministério dele em ensinar. Logo, um seguidor do Senhor Jesus, alguém que quer seguir a Jesus, ele também precisa ter interesse em aprender. Porque se o nosso mestre tem interesse em ensinar, nós que somos discípulos devemos ter interesse em aprender. Isso é a característica de um discípulo. E o Senhor Jesus, ele era um mestre. Ele aplicava o seu esforço para ensinar. Agora, todo professor, independente de qual matéria que seja, para que ele possa ensinar o aluno, ele precisa de uma coisa que se chama metodologia. Método. O que é o método? Método é a forma que você consegue levar o seu aluno do ponto A para o ponto B. É a forma de você conduzir o seu aluno numa jornada gradativa para que ele possa chegar em determinado objetivo. Isso é o método. Porque você pode ter um grande conhecimento sobre qualquer assunto, mas ter o conhecimento sobre algum assunto não significa que você estará pronto para ensinar isso para alguém. Já viu aquela coisa, eu sei fazer, mas eu não sei ensinar. É mais ou menos por aí. Tem pessoa que às vezes ela domina algum assunto, mas ela não sabe como ensinar isso de forma gradativa. Por que ele não sabe? Porque ele não tem um método. Então, todo professor, todo bom professor, ele é identificado pelo método que ele usa para ensinar, pela metodologia. E o Senhor Jesus, o método dele para ensinar era as parábolas. As parábolas eram um dos principais métodos que Jesus tinha para ensinar os seus discípulos. E é por isso que é tão importante a gente entender sobre as parábolas. Aí vai a pergunta, mas o que é uma parábola? A parábola é uma comparação. Parábola é comparação. É você comparar uma coisa com outra. Basicamente, o Senhor Jesus, ele usava as parábolas como método para comparar as coisas materiais com verdades espirituais. Então é por isso que a parábola, ela era um método para ensinar algo que era espiritual, mas ele usava coisas materiais. Por exemplo, nós lemos aqui no início do semeador. O semeador que saiu a semear. Para nós, hoje em dia, a maioria de vocês aqui, grande parte é jovem, quantos aqui já plantaram alguma coisa? Vocês já plantaram feijãozinho lá na escola, que eu sei, vocês não plantaram muita coisa. Mas já viveu na roça mesmo, já plantou na roça. Quantos que já plantou na roça? Que é isso? Vocês plantaram? Que é isso? Tem fazendeiro aqui no nosso meio, irmãos. Tem fazendeiro aqui que benção. Então veja bem, a verdade é que a maioria de nós não entende muita coisa de plantação, com exceção do Joe e da Cássia, meu tio Valdeci que está ali, mas a maioria não sabe muito como plantar, irmãos. Mas naquela época, as pessoas sabiam.
porque a economia naquela época ela dependia da agricultura, de animais, da pesca. Então a maioria das pessoas ou trabalhava plantando alguma coisa, ou trabalhava pescando, ou era construtor. Então era o que movimentava. Então essa questão da semeadura era algo comum naqueles dias. Então Jesus usava algo que era comum para aquelas pessoas, para que ele pudesse ensinar algo espiritual para eles. Então, por exemplo, a parábola da semeadura, do semeador, a parábola das 10 virgens, enfim, e várias outras parábolas que eram de coisas corriqueiras, coisas que faziam parte da vida deles. Então, por isso que a parábola é uma comparação. Você compara algo que é material para ensinar uma verdade espiritual.